Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu queria comentar um vídeo do Raul Sena que eu achei sensacional, nota 10 de 10, que é esse aqui sobre 5 mentiras que a classe média burra acreditou quando os influenciadores contaram. E achei sensacional o jeito que ele falou e eu queria destacar alguns pontos. Eu vou deixar, como sempre, o link na descrição do vídeo, né? Aí é só quem quiser, tiver interesse, clica lá na descrição e dá uma olhada. Falando em descrição do vídeo, sempre não, mas nos vídeos agora que eu vou fazendo, eu vou sempre deixando também a minutagem, né? Tipo em capítulos, né? 1 minuto de cada capítulo, né? De cada tema que eu vou abordar. Eu vou utilizar esse vídeo para mostrar também como que você faz para você navegar, né, nessa parte. Então vamos lá. No vídeo vai estar assim, tá vendo? Vai estar bem pouca coisa, aí você clica aqui em mais, né? Você clica só na descrição e ele já vai abrir. E aí, no meu caso, nos vídeos, tem os links, né? Para você ver os vídeos, inclusive o vídeo dele. No caso, a gente vai ver O Segredo dos Milionários e se vale a pena sair da zona de conforto. Vamos dar uma olhada no vídeo, depois a gente vai comentando, tá? Pedir para fazer isso. 4. Pense como um milionário. Essa é uma coisa muito engraçada. Esse tipo de conteúdo, ele tomou conta do mundo ao ponto que todo mundo acha que isso realmente é verdade. Então é assim, se o coach que está te dizendo para você pensar como um milionário, ele tem essa capacidade, por que ele não pensa logo como Elon Musk e vira o Elon Musk, né? Se é o pensamento que constrói a realidade, qual que é a incompetência desse coach de conseguir simplesmente então ficar bilionário logo, multibilionário em dólar? Porque não é assim. Essa ideia abstrata de que a riqueza ela vem quase que por osmose ou de algum tipo de convivência, de algum tipo de pensamento, não tem nada a ver com nada. O que faz diferença é fluxo de caixa. Eu não convivia com essa galera do mesmo mercado que fazia a mesma coisa que eu nunca pensei como milionário, nem sei como é que pensa como milionário, né? O dinheiro ele veio quando eu consegui arrumar um fluxo de caixa consistente que gerasse dinheiro e investir ele bem. Não veio de nada disso, não tem nada a ver com, eu tenho que acreditar naquilo ou nisso, eu tenho que ter o relógio X ou Y. Pelo contrário, você pode comprar essas coisas para performar essa riqueza para as pessoas depois que você alcança ela, né? Mas primeiro você precisa alcançar. Então, não acredite nessa bobagem, não entra nessa noia. Isso aqui é a maior besteira do mundo e principalmente quando você vê alguém com esse tipo de coisa, de que o pensamento constrói a realidade, bloqueia. Isso vai te adoecer. Porque isso aqui quer te responsabilizar por absolutamente tudo. Raul, você está falando para que eu não tenho responsabilidade sobre meus? Tem, mas você não pode criar uma ilusão doida dessa de que você vai mudar o seu Minecraft e do dia para noite você vai conseguir, agora eu mudei meu mindset, eu tô pensando milionário e do dia pra noite eu vou ler 5 livros e agora funcionou. Não é assim. A leitura é muito importante, o trabalho é muito importante, a disciplina é muito importante, o investimento é muito importante, mas isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. E o 5º lugar é sair da zona de conforto, que é a desculpa mais maluca que eu já vi para as pessoas fazerem doideira. Outro dia eu tava conversando com um aluno, que virou aluno depois, no meio dessa conversa, ele me disse que ele chegou a quase passar fome por 2 anos. Daí eu perguntei como é que ele tinha feito isso, porque o cara era engenheiro formado e ele trabalhava na produção de uma grande cervejaria. Então ele tava ali me contando e tal, e ele falou, cara, assisti um vídeo um dia com um cara falando sobre essa coisa de o quanto a gente vive completamente dentro de uma zona de conforto, em que a gente não quer mexer em absolutamente nada, e que para você se tornar um grande empreendedor, você vai ter que assumir riscos, porque se você não assumir riscos, as coisas não vão funcionar. Naquele dia cheguei em casa, eu tinha uma reserva de emergência legal, e tinha um carro, vendi meu carro e tentei montar uma cervejaria artesanal com um barzinho aqui na minha casa e tal. Fiz a cerveja, eu entendia de produção, falei, cara, vou fazer. Só que eu não me programei, então fiz um investimento muito alto e achei que a cervejaria em 3 meses, ali 4 meses, já estaria me gerando retorno. Na época, minha mulher engravidou e, poxa, as coisas descontrolaram um pouco, comecei a fazer cerveja, abri o bar, não deu cliente. Não entendia nada de marketing, não entendia nada de sei lá o que, motivado por uma frase dita por gente na internet, cara, me deixei influenciar e fui. Não tava conseguindo pagar as pessoas, Tará começou a trabalhar meu irmão no negócio, ele também pediu demissão pra tentar me ajudar, já tinha completado a merda, minha mulher grávida, tava me ajudando lá, a gente tocando o negócio, os troços só dava prejuízo, veio fim de ano, prejuízo alavancou, a gente não tava conseguindo pagar as contas, peguei empréstimo, quando eu fui ver, tava completamente endividado, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, tava pra ser expulso de casa. Se não tivesse recebido a ajuda de um amigo, né, que trabalhou com ele na cervejaria, ele recebeu ajuda mesmo de um amigo, e aí ele voltou pro emprego, o amigo conseguiu recontratar ele, trabalhava na gerência e tal, e aí ele voltou, e depois ele até conseguiu manter o bar, trabalhando e mantendo o bar só de fim de semana, né, como uma coisa meio hobby, mas começou a dar dinheiro.
porque ele estava agora mais tranquilo da cabeça, conseguia pagar as contas, aquilo não era a solução da vida dele. Mas olha que maluquice. Esse tipo de coisa vai entrando na sua cabeça. Você pensa assim, Raul, mas eu não sou tão idiota assim. Não é isso, cara. Não é no primeiro vídeo. Você vem aqui ver um vídeo, você vem aqui ver 2 vídeos, você vem aqui ver 3 vídeos. Daqui a pouco você vai normalizando esse discurso. E daí você começa a se sentir frouxo, porque parece que todo mundo é macho pra caralho na internet, né? Todo mundo fala, pô, eu fiz isso, aquilo e deu certo e pá. Ou você faz isso, você é um bosta. Que agora é assim, a comunicação da internet, cada vez que a gente fala uma coisa mais absurda, você alcança mais gente. Por exemplo, você pega aqui e fala, a única pamonha que presta no mundo é de Goiás e quem come outra é vagabundo. Isso aqui vai atrair gente comentando, dando rage e tal. E aí os influencers aprenderam isso. Então agora não existe mais uma comunicação. Esse título, por exemplo, desse vídeo é fruto disso, né? Eu comecei a fazer isso pra poder quebrar esse padrão, inclusive. Eu falo da classe média burra, daí o cara clica. Essa agressividade, ela moldou o tom. Só que daí quando você vai vendo esse tipo de conteúdo, que aqui eu não estruturei o conteúdo assim, né? Mas tem conteúdo que ele é estruturado assim, pra te chamar de burro o tempo todo, falar que você é um bosta, falar que você é um merda. Aqui eu usei o título e fiz o contrário. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô explicando pra você o porquê que não deu certo ainda. Então, quando você se acostuma com esse diálogo, cara, você chega pra conversar com seu namorado, o quê? Tá todo mundo influenciado por isso. Você começa a se sentir fraco, você fala, cara, amanhã eu tenho que tomar uma coisa, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu vou meter o louco. Eu tô 10 quilos acima do peso é porque eu sou vagabundo, eu tô pobre porque eu sou vagabundo, eu tô sei lá o quê porque eu sou um bosta. Eu tenho que deixar de ser um homem merda. Agora tem tutorial de homem pra tudo quanto é lado. Pô, se porta do jeito, deixa sua barba, põe uma boinazinha que você é conservador cristão. Então, esse personagem da internet, ele vai entrando na sua cabeça e você começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. E o cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Ninguém chega pra criar um conteúdo que deveria criar, falando assim, ó, segui o fulano de tal, eu comprei o curso e me fudi. É isso que a gente deveria começar a fazer. Pô, como eu comprei o curso de fulano e isso arrebentou com a minha vida? Esse tipo de conteúdo não tem na internet. Porque se a gente não começar a ir pra esse lugar, vai ficar sempre assim. A gente não vai ter a transformação verdadeira, tanto daquilo que funciona quanto daquilo que não funcionou. Faltam mais relatos de gente normal, não de vencedores, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Toma muito cuidado na hora de sair da zona de conforto, né? A zona de conforto é confortável. É isso que a gente precisa saber. É muito melhor você manter a sua família na zona de conforto do que você estar com a sua família discutindo o dinheiro, porque você não tem dinheiro para pagar o almoço dos seus filhos, a escola dos moleques. Então, começa a pensar que a vida não é só sobre ganhar, ganhar, ganhar. A vida é muitas vezes sobre mais pé no chão e tal. Daí, beleza. Chegou até aqui. Beleza. Aí ele faz a propaganda da OVP, né? Quem tem condição, eu sugiro até que passa, tá? Eu não fiz, mas é um produto que eu acho que até vale a pena para quem tem acesso, tá? De qualquer forma, eu achei bem interessante isso, porque muitas vezes a pessoa se culpa, acha que não está fazendo alguma coisa, não sabe de alguma coisa. Nesse vídeo ele desmonta várias mentiras que os coaches às vezes contam pra gente, tá? Existe um livro que eu tô lendo, né? Na verdade eu tô no audiobook, né? Mas que eu queria citar, que é do Nassim Nicholas Taleb, ou Taleb, eu não sei como que fala. É Iludidos pelo Acaso, o nome do livro. No prefácio à segunda edição atualizada desse livro, né, do Iludidos pelo Acaso, ele fala isso aqui, quer ver? Vamos lá. Há na pesquisa sobre o sucesso uma esquisita distorção que chegou às livrarias sobre a bandeira do conselho. Estes são os traços característicos que você precisa ter se quiser ser como essas pessoas de sucesso. Um dos autores do equivocado Um Milionário Mal ao Lado, que discuto no capítulo 8, escreveu outro livro, ainda mais tolo, chamado A Mente Milionária, Sem Segredos. O autor observa que, na amostra representativa de mais de 1.000 milionários estudada por ele, a maioria não exibia alto nível de inteligência em sua infância, e infere que não é o talento da pessoa que a torna rica, mas o trabalho árduo. A partir disso, é possível deduzir ingenuamente que o acaso não desempenha papel relevante no sucesso. Se os milionários têm quase os mesmos atributos da população média, então eu faria a interpretação mais perturbadora de que é porque a sorte desempenhou um papel importante nisso. A sorte é democrática e atinge a todos, independentemente das aptidões originais. O autor percebe variações em relação à população geral, em alguns traços como tenacidade e trabalho árduo. Outra confusão entre o necessário e o causal. O fato de que todos os milionários eram persistentes e afeitos ao trabalho não torna todas as pessoas persistentes e esforçadas milionárias. Inúmeros empreendedores mal-sucedidos eram persistentes e trabalhavam arduamente.
clássico caso de empirismo ingênuo, o autor também procurou peculiaridades que esses milionários apresentavam em comum e destacou o gosto pela exposição a risco. É evidente que assumir riscos é necessário para um grande sucesso, mas também é imprescindível para o fracasso. Tivesse o autor feito o mesmo estudo sobre cidadãos falidos, certamente encontraria uma predileção pela exposição a riscos. Então, essa ideia de mente milionária, né, de que há determinados aspectos para você alcançar a riqueza, ele muitas vezes despreza exatamente isso, que é os cemitérios das pessoas que não conseguiram, né? E que às vezes tinham os mesmos atributos, né? E isso eu acho que bate exatamente com isso. Não existe uma receita simples de você alcançar o sucesso, né? E quando a gente vê na economia, isso ainda fica mais claro quando você pega as empresas de 100 anos atrás que figuravam na NICE, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como as maiores. Você vai ver que praticamente nenhuma delas se repete, né? Porque a tecnologia influencia muito, né? O modelo de negócio também vai mudando, né? Então, a vida, né, como um todo, ela realmente muda bastante, né? Então é muito difícil você pegar uma receita pronta para o sucesso e você aplicar, porque as coisas mudam e mudam rápido, né? É claro que algumas coisas provavelmente funcionam, né, por um tempo. Hoje a gente vê marketing digital que ele tem alcançado bastante. Alguns setores, né, algumas áreas, a gente vê uma expansão muito grande, principalmente ligados à tecnologia. Mas isso é do tempo, né? E é meio complicado um curso específico, né, que venda uma solução fácil para a pessoa se tornar rica e às vezes rica rápido, né? Então, eu queria trazer essa reflexão. E ele fala, né, que no livro, né, do Iludidos pela Casa, ele fala que nessa parte mesmo, que é importante você se esforçar, você fazer o seu melhor, mas que isso não é garantia. Muitas vezes existe uma sorte ligada ali que as pessoas ignoram, né? Ele faz algumas considerações, né, que são interessantes, né? Ele vai abrindo um pouco o leque em relação a possibilidades, ele usa a probabilidade. Eu ainda não terminei, mas até onde eu vi, eu achei bem interessante. E uma coisa também que eu acho que é vital também é a pessoa se perguntar quais são os seus valores. E eu acho que isso é uma parte que vem com a idade, mas não necessariamente com a idade. Ela vem de uma certa maturidade, né? De você parar um tempo e refletir sobre o que você realmente quer para sua vida e os valores, as coisas que você realmente considera importante, né? Família, é, família, relacionamentos interpessoais, né? É, aí sim, dinheiro, né? Segurança. Existem várias coisas que vale a pena refletir para você entender na onde o dinheiro fica. E eu falo isso principalmente porque, como eu falei, eu estou investindo, vai fazer 4 anos agora em dezembro. Quando eu comecei, eu estava muito empolgado e eu tinha uma meta de alcançar como dividendos o, meus, o valor do meu financiamento do meu apartamento. Que demorou 3 anos e pouco, quase 4 anos, né? Foi nesse ano mesmo. E até essa época eu fiquei bem concentrado nessa parte financeira. E agora, quando eu fui fazer minhas metas, né, eu estava repensando sobre isso, né, e colocando que o dinheiro é importante, você saber fazer um planejamento financeiro adequado, você saber um pouco sobre investimento, você separar um pouco do seu salário, são coisas assim vitais, ok? Mas isso não é tudo, tá? Dinheiro não é tudo. E é possível também a pessoa ter uma vida que às vezes ela não vai ser bem sucedida financeiramente, mas vai ser bem sucedida em outras áreas, né? Você não precisa ser rico também para você ser bem sucedido financeiramente, né? Você pode ter uma vida ali onde você consiga honrar, né, com os seus compromissos financeiros, você conseguir viver uma vida digna, né? Mas eu acredito que é possível, sabe? Você não se torna rico e você ter uma vida bem sucedida, tá? Até porque, como eu falei,
riqueza não é tudo. E lembrando disso, eu revi alguns versículos, né, que eu achei bem interessante e que eu queria reler, porque traz bastante essa ideia. Eclesiastes é tido como escrito por Salomão, né, até pelo que ele relata, né, ele fala que é filho do rei Davi, ele fala que foi rei em Israel, então a autoria é atribuída a Salomão, né? Que aí, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio, né? Então, eu queria trazer esses daqui, vamos lá. Eclesiastes 5:10 até o 14. Eu vou ler até o 13 em uma versão e o 13 e o 14 na NBI é a mesma coisa, só que eu acho que ficou mais fácil de entender na NBI. É normal, quando eu leio, eu vou mudando as versões para entender um pouquinho melhor. Né? É um costume que eu tenho. Vamos lá. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico nunca o deixa dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Então eu achei bem interessante porque ele fala primeiro ali que quem ama o dinheiro jamais se fartará e quem ama a abundância nunca se fartará de renda. Então existe essa eu acho que vale a reflexão de o quanto eu preciso ou o quanto eu necessito, né, ou o quanto eu quero para ter uma vida tranquila da maneira que eu quero viver. Porque realmente, se você não se policiar, é possível que você se vicie num patamar ali, né, de sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. E às vezes não é necessário tanto, né? E não estou dizendo que você não deve investir, mesmo quando você chega a um ponto você não precisa mais investir, não é isso. Mas de você não deixar de viver a vida, né, só para você acumular mais. Tem outros dois versículos que eu queria trazer que eu achei bem legal. Né? Esse Eclesiastes 6:1, 6:1 a 5 e o Eclesiastes lá. Vamos lá, 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejem. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode gerar 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Ele nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Porque a pessoa acumulou e ela não usufruiu. E não estou dizendo que você precisa ter um estilo de vida condizente com o seu, com o que você recebe, né? Mas um estilo de vida que te dá prazer, entendeu? E eu acho que riqueza realmente é isso. Se você tivesse mais dinheiro e não mudasse nada, eu acho que isso aí é riqueza. E eu achei muito interessante, na verdade, deixa eu só dar os créditos, tá? Porque isso aqui não é uma ideia minha, eu vi em outro vídeo, deixa eu ver se eu acho. Foi esse vídeo aqui que eu ouvi e eu achei interessante. Olha só que interessante. How rich am I? Tá aqui. Well, let me put it in terms you'll understand, sir. I've got 100 money. I don't know. If having, I think rich is relative, right? I think there might be many rich people in here this evening. And here's how I define rich. If having more money wouldn't change what you do, then you're rich. Eu achei bem legal essa definição, porque eu até lembro, né, do Barsi, né, Luiz Barsi, ele tem uma vida simples, além de ser bilionário, né? Então, eu acho que riqueza é realmente isso. Você tem o suficiente para você viver e mais, né? Mais do que a maneira que você já está vivendo, seu estilo de vida que você realmente quer.
né? Então eu achei bem legal, assim, e traz. É porque para mim. É porque para mim é mais simples, né? Porque eu não tenho muitas ambições, né? Eu não tenho interesse, por exemplo, em viajar. Eu realmente só quero paz, tranquilidade e, não sei, conseguir pagar minhas contas e ter o meu lugar. Acho que é bem simples no meu caso, né? Então, para mim, isso aqui é, um chamado à reflexão, entendeu? Eu vi, eu fiquei pensando e realmente, para mim, de acordo com os meus valores, realmente talvez eu não precise de tanto, né? E vamos lá, vamos mais uma aqui que eu achei bem legal. É o último versículo, tá, gente, que eu vou citar, tá? Ó, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. E depois do 7 ao finalzinho lá. Vamos lá. Vai, aí esse é o conselho que ele dá, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se alegra das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinheiros que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então esse aí eu achei bem interessante, porque resume muito bem, até onde eu vi, né, o livro, né, do Nassim, que fala exatamente sobre isso, né, o Iludidos pelo Acaso, né, principalmente porque quando ele fala ali do tempo, né, que o tempo ele é determinante ali, às vezes, para o resultado, né. Então, eu achei muito, muito bacana. Queria deixar, principalmente agora nessa época de final de ano, essa reflexão para vocês também fazerem as suas reflexões. Vale muito a pena parar, ver o que de fato você quer na vida, né? Os seus objetivos, e aí você vai trabalhando para você alcançá-los, sem deixar outras coisas de lado, né? Principalmente valores ali em relação à família, em relação aos amigos, né? São coisas que são importantes. Tá bom? Por último, e não menos importante, eu achei essa matéria aqui sensacional. Quase metade dos brasileiros não possui reserva para emergências, aponta a Datafolha. Essa é a matéria do Globo e eu achei bem legal essa parte aqui específica. A insatisfação com a própria condição financeira é predominante entre os entrevistados. 46% disseram estar insatisfeitos, 38% se consideram neutros e apenas 16% se declaram satisfeitos. Entre os que afirmam acompanhar de perto seus gastos, 82% estão no grupo dos satisfeitos, um contraste que reforça a relação direta entre controle financeiro e sensação de estabilidade. Então, eu acho legal porque eu acho que é um chamado que eu queria fazer para você que muitas vezes está insatisfeito com a sua condição financeira. Vale a pena você fazer um planejamento e você fazer um orçamento pessoal, tá? Mesmo que não seja comigo. Vale a pena. Eu até tenho umas planilhas que eu disponibilizei no último vídeo e você colocar pelo menos ali uns 10%, se for possível, né? Depende muito da fase que você está. Às vezes você não vai conseguir, você vai ter que pagar algumas dívidas primeiro para depois você começar a investir, né? Mas eu acho que você dar essa olhada é fundamental para você se sentir melhor sobre as suas finanças. Então, a maioria das pessoas que estão satisfeitos, eles são os que acompanham de perto seus gastos.
E eu acho ainda que muitas vezes a pessoa está insatisfeita e ela não quer olhar para a vida financeira dela porque é uma situação, às vezes, que é mais complicada, mais complexa. Às vezes ela está infeliz com aquilo e ela não quer olhar, mas vale a pena. É assim, por mais que não seja talvez o mais importante para sua vida, eu afirmo que é possível você ter uma vida financeira saudável, né? E ser muito mais satisfeito olhando uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, pelo menos, para como está o seu orçamento, tá bom? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver dúvida, tiver alguma sugestão, discordou de alguma coisa, deixe nos comentários, tá bom? E a gente vai comentando. Me segue lá no Instagram e na descrição do meu vídeo lá, na descrição do meu vídeo não, e na descrição do meu canal tem o link lá para o meu Instagram. Me segue lá que eu falo também sobre investimento e eu também comento quando eu lanço o vídeo lá, tá bom? Um ótimo dia. Tchau, gente.